Fala aí galera que curte o nosso canal, tudo bem? Eu sou o Bruno Barros, esse é o canal Futebol Fundo por Ciência. Se você ainda não é inscrito no canal, clique agora mesmo, aqui embaixo no botão inscreva-se. Não esquece de ativar o sininho. E se você gostar desse vídeo, deixa aquele super like motivacional no final, beleza? No vídeo de hoje vamos falar de um dos times mais tradicionais do futebol de São Paulo, a Associação Atlética das Palmeiras. Ficou curioso? Quer conhecer essa história? Então, vamos nessa! Há muito tempo atrás, havia um Palmeiras alvinegro como Corinthians e que no futuro daria origem ao São Paulo. Tem demência? Não, quer dizer, não vem ao caso. O que importa é que no dia 9 de novembro de 1902 foi fundada em São Paulo a Associação Atlética das Palmeiras, um clube de natureza bastante elitista. Para ser sócio, você tinha que ter dinheiro, money, grana, bufunfa, cascalho. Eu sou rica! Nas 3 primeiras décadas do século passado, o futebol era amador, o que significa que o jogador era sócio do clube, ou seja, ele pagava para jogar. Na Associação Atlética das Palmeiras, os jogadores sempre eram representantes das famílias mais nobres da cidade de São Paulo. Sua sede ficava na atual Avenida Angélica, no bairro de Higienópolis. Alugava o estádio Chácara da Floresta para disputar seus jogos, até que em 1913 adquiriu o local em definitivo, após fusão com o Clube de Regatas São Paulo. Nada a ver com o São Paulo Futebol Clube atual. Quer dizer, tem, mas não tem. Você já vai entender. Será que o atual Palmeiras ele tem alguma coisa a ver com a antiga Associação Atlética das Palmeiras? Se você manja do esporte bretão, então você sabe que o atual Palmeiras ele nasceu lá em 1914 sob o nome de Palestra Itália. 2 anos depois, a Associação Atlética das Palmeiras ajudou o Palestra Itália a se filiar à APEA, a Associação Paulista de Esportes Atléticos, e portanto disputar o seu primeiro campeonato paulista. Muito tempo depois, em meio à Segunda Guerra Mundial, Getúlio Vargas, em 1942, proibiu que qualquer entidade esportiva ou não fizesse qualquer tipo de menção aos países rivais do Brasil na Segunda Guerra: Alemanha, Japão e Itália. Então, o Palestra Itália teve que mudar de nome. E o nome escolhido foi uma homenagem à já extinta Associação Atlética das Palmeiras. Nascia então a Sociedade Esportiva Palmeiras, que está entre nós até hoje. Ah, agora eu entendi! Mas será que o atual São Paulo Futebol Clube tem algo a ver com a antiga Associação Atlética das Palmeiras? Em 1929, o profissionalismo estava se sacramentando no futebol brasileiro e paulista. Apesar de muitos ainda defenderem naquela época que o futebol deveria ser exclusivamente amador, não se adequando à nova era do profissionalismo, a Associação Atlética das Palmeiras, junto com outro clube de muito sucesso no futebol de São Paulo na época, que era o Clube Atlético Paulistano, fecharam seus departamentos de futebol. Alguns diretores das duas equipes, descontentes com essa decisão, se juntaram e dessa fusão, tipo Goku e Vegeta, nasce em 1930 o São Paulo Futebol Clube, juntando o vermelho e branco do paulistano e o preto e branco da Associação Atlética das Palmeiras. Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Eu nunca mais vou conseguir olhar para a camisa do São Paulo e não enxergar o preto da Associação Atlética das Palmeiras. Lembrando que o Clube Atlético Paulistano ele existe até hoje, claro, sem futebol. É um dos maiores clubes do país no basquete. Este Palmeiras era um time tão famoso e reconhecido nas 3 primeiras décadas do século passado que influenciou a criação de outros Palmeiras, também alvinegros como Corinthians. Como exemplo, podemos citar o Palmeiras de São João da Boa Vista, fundado em 1924 e que tem como maior feito a conquista da Série A3 do Campeonato Paulista de 1979. E o Palmeiras de João Pessoa, na Paraíba, fundado em 1918 e que conquistou 5 títulos do Campeonato Paraibano, sendo o último em 1935. Em 1917,
esse time resolveu fazer uma excursão em Recife, onde jogaria 4 partidas. E sabe quantas ele perdeu? Nenhuma. Logo de cara, no dia 7 de outubro, venceu o Náutico por 10-0. Nessa foto do Diário de Pernambuco de 8 de outubro de 1917, podemos ver a foto do time e a legenda embaixo sobre a goleada no antigo campo da Ponte do Uchoa, em Recife. Depois, no dia 12, venceu o América do Recife pelo placar de 5-2. No dia 14, venceu a seleção de Pernambuco por 1-0. E na despedida, no dia 18, goleou o Sport por 6-2. Em 1909, a Associação Atlética das Palmeiras venceu pela primeira vez o Campeonato Paulista. Lembrando que todos os clubes participantes eram da própria cidade de São Paulo e todos os jogos eram realizados no antigo estádio do Velódromo. Apesar de Associação Atlética das Palmeiras ser um nome feminino, os jornais da época frequentemente o chamavam no masculino, o Palmeiras, como chamamos o Palmeiras atual. A estreia foi diante do São Paulo Athletic, em 13 de maio, e o Palmeiras venceu por 4-1, tendo sido os gols alvinegros anotados por Mário Egídio 3 vezes e Deodoro. Pela segunda rodada, no dia 6 de junho, a AA das Palmeiras empatou em 1-1 diante do Americano. Otávio marcou para o Americano, enquanto que o zagueiro José Rubião, cobrando pênalti, empatou para o das Palmeiras. Em seguida, no dia 27, o Palmeiras venceu o Germânia por 3-0, com gols de Sampaio, do zagueiro José Rubião cobrando pênalti e do atacante Deodoro. 2 dias depois, a AA das Palmeiras venceu o São Paulo Athletic por 3-0, gols de Mário Egídio, Godinho e Deodoro. Em 11 de julho, o Palmeiras alvinegro bateu o Americano por 1-0, gol do jogador Mazzini. No dia 25, o das Palmeiras perdeu de 3-0 para o Internacional, gols de João 2 vezes e Léo para o Inter de São Paulo. Em 8 de agosto, empate em 1-1 diante do Paulistano, com Eurico marcando a favor do Paulistano e Irineu para o Palmeiras. Em 12 de setembro, a Associação Atlética das Palmeiras perdeu para o Paulistano por 2-1, com 2 gols de Bibi para o time alvirrubro e um gol de Deodoro para o alvinegro de Higienópolis. No dia 26, goleada da AA das Palmeiras sobre o Internacional por 4-0, gols de José Rubião, de pênalti 2 vezes, Mazzini e Irineu. No dia 10 de outubro, jogaria contra o Germânia, mas o adversário não foi a campo e o das Palmeiras ganhou os pontos da partida. A Associação Atlética das Palmeiras empatou na primeira colocação junto com o Paulistano, tendo ambas as equipes conquistado 14 pontos. E como previa o regulamento, foi necessário uma partida de desempate para se definir o campeão paulista de 1909. Esta foi jogada no dia 5 de dezembro, no campo do Parque Antártica, e o das Palmeiras venceu o Paulistano pelo placar de 2-1, conquistando assim seu primeiro título de campeão paulista. Aníbal marcou para o Paulistano, enquanto que Irineu e Mário Egídio fizeram os gols do título do time palmeirense alvinegro. O time campeão paulista de 1909 tinha o goleiro Orlando, os zagueiros Salerno e Urbano, os meias Sálvio, Colet e Raul, e os atacantes Otávio Egídio, Mário Egídio, Fritz, Irineu e Deodoro. Podemos ver nesta foto o AA das Palmeiras, campeão de 1909. Chegava então o ano de 1910. No meio do campeonato, a Associação Atlética das Palmeiras voltou as suas atenções para a disputa da Taça Salutares, que era disputada entre o campeão paulista e o campeão carioca do ano anterior. Lembrando que o campeão carioca no ano anterior tinha sido o Botafogo. O jogo de ida entre as equipes foi disputado no dia 11 de junho, no campo da Rua Voluntários da Pátria, primeiro campo de jogo usado pelo Clube da Estrela Solitária. Em pleno Rio de Janeiro, então capital do Brasil, o das Palmeiras venceu o Botafogo por 4-2. Gols de Eurico 2 vezes, Otávio Egídio e Godinho para o time paulista e Rolando Delamare e Mimi Sodré anotaram os gols botafoguenses. A Associação Atlética das Palmeiras voltou para São Paulo para disputar o Campeonato Paulista normalmente.
aguardando o dia do jogo da volta contra o Botafogo, que só seria realizado 3 meses depois, no dia 3 de setembro. O palco do jogo foi o campo do Parque Antártica, que pertencia à companhia de bebidas de mesmo nome, e que depois seria o estádio da Sociedade Esportiva Palmeiras. O time paulista venceu o Botafogo por 2-0, gols de Fritz e Irineu, e com isso conquistou o título da Taça Salutares, uma competição precursora do torneio Rio-São Paulo. A Associação Atlética das Palmeiras foi campeã com Godinho no gol, Urbano e Salerno na defesa, Otávio Egídio, Lincoln e Collet no meio-campo, Deodoro, Morelli, Fritz, Irineu e Meireles no ataque. Já no Campeonato Paulista daquele ano, o Palmeiras estreou no dia 3 de maio com vitória por 4-1 diante do Ipiranga, enquanto que para o Palmeiras marcaram Eurico Mendes e Dedé 3 vezes. No dia 29, goleou o Americano por 3-0, gols de Mário Egídio, Irineu e Eurico Mendes. Em 17 de julho, bateu o Germânia por 6-2, gols de Mário Egídio, Godinho 2 vezes, Eurico Mendes 2 vezes e Irineu, enquanto que Caldeira e Pires fizeram os gols do Germânia. No dia 31, o Alvinegro perdeu para o Paulistano por 2-1, gols de Tome e Fernão para o Paulistano e de Mário Egídio para a Atlética das Palmeiras. No dia 7 de agosto, venceu o Ipiranga por 8-0, 3 gols de Godinho, 2 de Mário Egídio, 2 de Eurico Mendes e 1 de José Rubião. No dia 14, venceu o São Paulo Atlético por 5-2. Boias e Colston marcaram para o São Paulo Atlético, enquanto que Mário Egídio 2 vezes, Otávio Egídio, José Rubião e Sampaio anotaram para o Palmeiras. No dia 28, venceu o Americano por 4-1. Hamilton fez o gol do Americano, enquanto que Irineu, Godinho, Mário Egídio e Urbano, cobrando pênalti, assinalaram os gols palmeirenses. Em 18 de setembro, bateu o São Paulo Atlético por 5-1, com gols de Watley para o SPAC e de Irineu, Dedé, Godinho, Urbano e Eurico Mendes para a AA das Palmeiras. No dia 25, venceu o Germânia por 4-2, gols de Urbano, Caldeira e Niel para o time dos descendentes de alemães e de Irineu, Eurico Mendes e Andrew 2 vezes para o Palmeiras. No dia 2 de outubro, a Associação Atlética das Palmeiras venceu o Paulistano por 3-1, gols de Mariano para o Paulistano e de Deodoro, Eurico Mendes e Godinho para o Alvinegro de Higienópolis. A Associação Atlética das Palmeiras terminou aquele campeonato com 18 pontos, 2 pontos a mais que o vice-campeão, o Americano, e conquistou o título do Campeonato Paulista de 1910. O time do último jogo tinha o goleiro Orlando, os zagueiros Salerno e Urbano Moraes, os meias Otávio Egídio, Collet e Raul, e os atacantes Eurico Mendes, Mário Egídio, Godinho, Irineu e Brisley. Em 1915, o Palmeiras lutaria pelo seu tricampeonato. No dia 4 de abril, estreou com vitória diante do Scott Wanderers por 3-2, gols de McLean e Félix cobrando pênalti para o Scott Wanderers e de Nazaré 2 vezes e Gilberto cobrando pênalti para a Associação Atlética das Palmeiras. No dia 11, goleada de 5-2 sobre o Paulistano. Marcaram a favor do Paulistano os jogadores Jurandir e Ciro, enquanto que os gols do Palmeiras foram anotados por Demóstenes, Nazaré, Ítalo, Godinho e Pinto. Em 9 de maio, vitória da AA das Palmeiras por 4-1 sobre o Ipiranga. Gols de Arthur Friedenreich para o Ipiranga e de Otávio Egídio, Demóstenes 2 vezes e Nazaré para o das Palmeiras. No dia 23, vitória do Palmeiras sobre o São Bento por 4-0. Gols de Nazaré, Demóstenes, Godinho e Breno. No dia 13 de junho, empate em 1-1 diante do Mackenzie. Gols de Otávio Bicudo para o Mackenzie e de Nazaré para o Palmeiras. Em 1º de agosto, vitória palmeirense sobre o Ipiranga por 3-2. Gols de Estrela e Arthur Friedenreich para o Ipiranga e de Nazaré, Ítalo e Otávio Egídio cobrando pênalti para o AA das Palmeiras. No dia 15, vitória palmeirense de 2-0 sobre o Paulistano. Gols de Nazaré e Barbosa. Em 5 de setembro, goleada do das Palmeiras de 3-0 sobre o Scott Wanderers, 3 gols de Nazaré. No dia 26, vitória por 2-1 sobre o Mackenzie. Oscar,
para o lado alvirrubro, enquanto que Demóstenes 2 vezes fez os gols palmeirenses. Essa vitória garantiu com uma rodada de antecipação o título de 1915, ao também chamado Clube da Floresta. Na última rodada, em 5 de dezembro, vitória sobre o São Bento por 3-2, só para cumprir tabela. Os autores dos gols dessa partida não foram descritos pelos jornais da época, que deram mais atenção ao que estava acontecendo durante a Primeira Guerra Mundial do que detalhar um jogo que já não valia mais nada. A Associação Atlética das Palmeiras faturou o título invicto, após encerrar o campeonato com 19 pontos, 4 a mais que o vice-campeão Mackenzie. O time tricampeão no jogo do título atuou com o goleiro Racou, os zagueiros Morelli e Lefebvre, os meias Hugo, Otávio Egídio e Gilberto, e os atacantes Meireles, Demóstenes, Nazaré, Breno e Ítalo. Podemos ver nesta foto a Associação Atlética das Palmeiras, campeão paulista de 1915. Bem, pessoal, a intenção do vídeo de hoje era contarmos a história dos 3 títulos conquistados pela extinta Associação Atlética das Palmeiras. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, clique agora mesmo aqui embaixo no botão inscreva-se, ative também o sininho e não se esqueça, se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, ok? Bem, pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!